Olá! Continuando então com gestação de risco, nós vamos falar de duas patologias agora que são importantíssimas. Uma é a exuminização materno-fetal e a outra a amniorrex prematura. Então vamos começar pela exuminização materno-fetal. Então vamos lá. Uma menina que é RH negativo, quando ela vai para a night, para conquistar um rapaz, para conhecer alguém, ela precisa se lembrar disso na hora. Então, quando o carinha chegar, perguntar qual é o nome, o que gosta de fazer, aquele assunto, de primeiro contato, tal, de conhecimento, aí você vai chegar e vai perguntar para ele, qual é o seu RH? Porque se ele for RH positivo, você já dispensa ele ali na night. Não espera ter todo um envolvimento amoroso para terminar com ele depois, porque ele tem RH positivo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a mãe é RH negativo e o pai positivo, o bebê tem duas chances, nascer RH negativo e positivo. Lei de Murphy, ele vai nascer positivo. Então, a mãe que é RH negativo começa a criar anticorpos contra o RH positivo. Tem problema na primeira gravidez? Não, só vai ter problema na segunda gravidez se não for administrada a imunoglobulina. Porque aí, durante a primeira gravidez, ela vai ser sensibilizada, vai criar os anticorpos e aí, numa segunda gravidez, o bebê sendo positivo, ela vai começar a atacar e fazer hemólise nesse segundo bebê, que vai levar a um quadro de eritoblastose fetal. Então, primeira coisa, para concurso, é guardar o RH familiar. Então, a mãe negativa, com o pai positivo, tendo um bebê positivo. Então, a mãe cria esses anticorpos contra o RH positivo e vai provocando nessa segunda gravidez um caso de eritoblastose fetal. De acordo com o Ministério da Saúde, isso acontece em 5 a cada 1000 gestações. Bem, o que nós temos como diagnóstico no pré-natal? A gente vai fazer o RH para saber se é RH familiar. Se ela for negativa e o pai positivo, aquela história toda, a gente pede de forma complementar um exame chamado teste de Cumbis indireto. Ou seja, o teste de Cumbis indireto, ele vai pesquisar no sangue da mãe se ela tem anticorpos livres por ali, anti-RH. Se é a primeira gravidez e é a primeira vez que ela está fazendo o exame de Cumbis, o esperado numa primeira gravidez é que ela seja Cumbis indireto negativo, que ela ainda não tenha sido sensibilizada. Se ela já foi sensibilizada, vai aparecer a partir de uma fração de 1 para 16. E aí, quando o Cumbis indireto dá positivo, a orientação pelo manual é de se fazer uma Doppler velocimetria da artéria cerebral para avaliar se esse bebê já está com um quadro de anemia moderada grave por conta da hemólise. E aí todo bebezinho anêmico deve ser transfundido intraútero por cordocentese. É claro que isso não é comum da gente ver em prática. O que a gente faz então para prevenir o próximo bebê de sofrer com a eritoblastose fetal? A gente administra então o Rogan, que é a imunoglobulina anti-D, nas primeiras 72 horas de pós-parto da primeira gestação e evitar procedimentos invasivos nas gestantes que não são sensibilizadas. Existem outras formas de prevenção, aquela é a clássica que a gente aprende na faculdade. Mas, após qualquer procedimento invasivo, amniocentese, cordocentese, biópsia de placenta, após aborto, após gravidez ectópica ou mole datiforme, após o parto em mães com Cumbis indireto negativo e bebês positivos, entre 28 e 34 semanas de todas as mulheres com Cumbis indireto negativo com parceiros RH positivos. Olha, isso é super importante, porque a gente aprende na faculdade que a gente faz o Rogan no pós-parto, até 72 horas. Mas existe a possibilidade de fazer o Rogan ainda durante a gestação, no terceiro trimestre, entre 28 e 34 semanas.
Também deve-se administrar o Rogan após sangramento obstétrico, por exemplo, placenta prévia, né, que tenha risco de hemorragia feto-materna significativa. Outra patologia importante seria a amenorrex prematura. Primeira coisa, o que é a amenorrex? A amenorrex sozinha é a rotura da bolsa. Toda mulher que entra em trabalho de parto, né, ela vai ter uma amenorrex, a bolsa vai estourar. Agora, quando a gente tem um caso de amenorrex prematura, a gente tem que tomar cuidado, porque esse prematuro não está relacionado com idade gestacional. Ela está relacionada de ser aquela rotura de bolsa que ocorreu antes de instalado o trabalho de parto. E isso pode acontecer no pré-termo, se for antes de 37 semanas, e no pós-termo, e no termo, se for maior ou igual a 37 semanas, certo? Então, esse prematuro da expressão amenorrex prematura está relacionada com a rotura de bolsas antes do trabalho de parto. O diagnóstico ele é basicamente clínico. A mulher vai chegar e vai falar: ah, rompeu minha bolsa, saiu um líquido transparente, com grumos, molhou minha calça, rompeu a bolsa. É até cultural, né? Enfim, no Ministério da Saúde existem 2 testes, né, que são apresentados como uma forma de diagnosticar se aquele líquido que está ali é realmente um líquido amniótico. Então, nós temos o teste da nitrazina, em que tem um papel de nitrazina, que é tipo um papel filtro, né? Em que quando você pinga esse líquido que está saindo pela vagina, se ele mudar de cor é porque teve uma alteração de pH, então é líquido amniótico. E existe o teste da cristalização, esse é bem diferente. Se um dia cair na prova, com certeza você vai lembrar depois disso. Sabe aquelas lâminas de coleta de preventivo? Então, você vai pegar aquela lâmina, vai pingar aquele líquido que está ali na vagina, vai oferecer calor para esse líquido. Então, uma vela, alguma coisa, vai esquentar essa lâmina. Quando você esquentar essa lâmina, se esse líquido cristalizar em formato de folha de samambaia, é líquido amniótico. Tá vendo? Nunca mais você vai esquecer isso. Gente, folha de samambaia. Ou seja, não basta ser enfermeiro, né? Você tem que saber de botânica e saber como é uma folha de samambaia. Então, esquentando aquele líquido que está ali na vagina, né? Na lâmina. E se ele cristalizar em formato de folha de samambaia, é líquido amniótico. Perda de líquido súbita e habitualmente indolor. Esse líquido, ele pode ser transparente, ele pode ser transparente com grumos, ele pode ser seminal, esverdeado, purulento. E aí, se você tem condições de ver o líquido, precisa fazer esse registro. O que é importante de amenorrex prematura? Quando rompe a bolsa, você acaba abrindo uma porta de entrada para micro-organismos. Então, você tem chances de infecção. Então, no exame físico, a nossa preocupação vai ser em relação à temperatura axilar, o pulso materno, a dinâmica uterina, para ver se ela está contraindo, se ela não está contraindo, quanto tempo está durando a contração. Porque, às vezes, rompeu a bolsa e ela está iniciando um trabalho de parto. Então, a gente precisa avaliar a dinâmica uterina. Outra coisa que a gente precisa avaliar é a altura uterina, né? Com a medida da altura uterina, a gente tem como ver se a perda de líquido foi importante, né? Se ela vai estar com uma barriga menor do que a esperada para a idade gestacional. Se ela diminuiu o tamanho da barriga, ela pode estar fazendo um quadro de oligodramia. E com a oligodramia, a gente pode levar a um caso de sofrimento fetal. Então, a gente precisa avaliar o estado fetal, ver movimentação fetal, ver a escuta de BCF. E tomar cuidado com os toques e com o exame especular, porque você pode estimular, né, levar os micro-organismos da vagina para a cavidade uterina e facilitar o aparecimento da infecção. E aí, aqui nesse fluxograma, é o fluxograma que está no manual do Ministério da Saúde, né, quando você diagnostica
que realmente é uma aminorex, né? Vê aquele líquido que está ali, faz o teste de nitrazina, o teste da cristalização e confirma se aquilo ali realmente é líquido amniótico. Depois que diagnosticou, a gente precisa avaliar. E aí, como é que essa mãe tá? Ela está com infecção, o neném já está em comprometimento, entrando em sofrimento. Então, a gente faz uma ultrassonografia, avalia a idade gestacional, avalia se tem, como está o índice de líquido amniótico para saber se ela já está fazendo oligodramia. Faz hemograma, faz urinocultura, vê como é que está essa questão da infecção, até porque uma infecção urinária pode levar à produção de prostaglandinas e iniciar um trabalho de parto prematuro ou amniorrex prematura, monitorização do estado fetal e de um possível trabalho de parto, né? Nossa preocupação maior é infecção. Então, ela já está com uma infecção instalada, uma coriomielite, fez descolamento de placenta, o trabalho de parto já está avançando, ela já está entrando em trabalho de parto prematuro? Se sim, não tem jeito, né? Trabalho de parto, vamos interromper. Se não, a gente vai avaliar a idade gestacional. Se essa idade gestacional é abaixo de 34 semanas, a gente tem que avaliar abaixo de 34, mas é entre 24 e 34 semanas ou abaixo de 24 semanas. Se for abaixo de 24 semanas, infelizmente, o que está escrito no manual é que você tenha uma conversa, né, discutir com os familiares, com a mãe, dizendo que o risco de infecção é muito grande, que não se consegue esperar até o termo e o neném possivelmente não vai resistir nessa idade gestacional. E aí, então, a orientação é interromper a gestação, mesmo que esse neném não sobreviva. Caso a mulher não queira, ela fica internada e ao primeiro sinal de infecção, ela precisa interromper por conta de risco de vida. Se tiver entre 24 e 34 semanas, a gente faz um repouso hospitalar, faz uso de corticóide para ajudar no amadurecimento do pulmãozinho do bebê, faz antibiótico terapia, usa um tocolítico, que é uma medicação que bloqueia a contração e vai fazendo a avaliação, tanto materna quanto fetal, a cada 24 horas. Primeiro sinal grave de infecção, encaminha para o parto. Sinal de sofrimento fetal, encaminha para o parto. Certo? Se tiver maior ou igual que 34 semanas, indica o parto, eles só esperam um pouquinho para fazer a profilaxia para o Streptococcus do grupo B, para evitar a morte súbita neonatal. E aí uma questãozinha. A incompatibilidade sanguínea perinatal pode ser diagnosticada na seguinte condição, em relação à mãe, ao feto e ao pai, respectivamente. Falei para vocês, é questão batida de prova isso. Então vamos lá, deem uma olhadinha aí nas opções. Bem, se você lembra, da mãe fica um pouquinho mais fácil, né? Porque o que é o problema é que a mãe é diferente, né, do parceiro e do bebê. Então, a mãe, quando é negativa e o parceiro e o bebê são positivos, a gente tem esse problema de incompatibilidade e necessita tomar o Rogan, né, para a segunda gestação. A definição de amniorrex prematura é rotura da bolsa das águas antes de 36 semanas de gestação, 37 semanas de gestação, C, iniciado o trabalho de parto ou D, dilatação do colo do útero. Muito fácil, né? Muito fácil agora, porque lá na hora com certeza você ia ficar preocupada, né, da idade gestacional, de relacionar a prematuridade com idade gestacional. Então, é letra C, amniorrex prematura, quando tem a rotura da bolsa, antes de iniciado o trabalho de parto. Então, obrigada e já já continuamos com gestação de risco.